Olá, professora Cíntia. Boa tarde. Nosso grupo está composto por eu, Maurício Araújo, e Átila Adson. O colega Fernando Fernandes acabou saindo. E nós vamos apresentar o estudo de caso sobre o artigo Alterações hematológicas em coelhos infectados experimentalmente pelo Trypanosoma evans. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o Trypanosoma evans. Ele faz parte da classe dos protozoários. Ele é flagelado, ou seja, possui flagelos, e é digenético ou heteroxênio, ou seja, ele possui 2 ou mais hospedeiros para se alimentar ou continuar seu ciclo reprodutivo, né? E é transmitido por insetos hematófagos para mamíferos durante o repasse sanguíneo. Um detalhe, uma curiosidade, na Índia foi registrado recentemente um primeiro caso de infecção pelo protozoário em seres humanos. E geralmente protozoários que afetam mais os mamíferos, os cães, equinos, suínos, tá? Então, alterações em camelos e roedores que são infectados pelo Trypanosoma evans possuem alterações como anemia, declínio acentuado do hematócrito, ou seja, a baixa do hematócrito, e o teor da hemoglobina, leucopenia, neutropenia e hiperproteinemia, além da redução do número de linfócitos e basófilos, que são índices sanguíneos que a gente vai verificar nas tabelas a seguir, tá? Então, o objetivo desse trabalho é avaliar as alterações hematológicas em coelhos infectados experimentalmente pelo protozoário, a fim de conhecer os efeitos da parasitemia em animais de laboratório. Os coelhos foram utilizados nesse teste justamente para começar a ser usados os animais de laboratório e chegarem a conclusões, né, sobre medicamentos, sobre mais parâmetros sobre esse protozoário, tá? Então, a dinâmica desse estudo foi com 6 coelhos da raça Nova Zelândia branco, macho, com idade de 2 a 6 meses. Foram divididos em 2 grupos iguais, sendo coelhos do grupo A sadios, que foram utilizados como grupo controle, e os do grupo B, que cada um foi inoculado experimentalmente, 0,5 ml de sangue, contendo 10 6-avos de tripomastigotas pela via intraperitoneal, ou seja, pela cavidade abdominal, para atingir o peritônio e infectar esses animais, tá? O isolado de Trypanosoma evans foi proveniente de cães infectados naturalmente no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ou seja, foi tirado dos cães, foi infectado nos coelhos, né? Justamente para poder realizar o estudo. Tá? O controle da parasitemia foi realizado através de análise de esfregados sanguíneos diários, coletado na orelha de cada animal. Então, os animais foram infectados, né, através desses protozoários dos cães e foi passado para os coelhos e, a partir daí, foi analisado diariamente, através de esfregados sanguíneos da orelha, o material de cada coelho, tá bom? As amostras de sangue para a hematologia foram colhidas por punção cardíaca. Os parâmetros hematológicos analisados foram o número de hemácias, o hematócrito, o volume corpuscular médio, que é o VCM, e a concentração de hemoglobina, corpuscular média, que é o CHCM. A concentração das proteínas plasmáticas e o número de leucócitos totais, de linfócitos, de neutrófilos segmentados e de monócitos, ou seja, através do hemograma foi avaliado no grupo de controle, né, que são coelhos sadios, e no grupo infectado, todos esses índices desses leucócitos, hematócritos, monócitos, para poder avaliar justamente o comportamento da doença. Tá? Então, a redução do número de hemácias, da concentração de hemoglobina e do hematócrito sugere como anemia, né? A gente está passando aí, a Adson vai falar em seguida sobre essas tabelas. Então, que são tabelas que demonstram justamente o comportamento do grupo de controle e dos coelhos parasitados por Trypanosoma evans em seus índices de hemácias, hemoglobina, né, leucograma e os dias das coletas, né? Então a gente vai ver
algumas diferenças aí. Então, a redução do número de hemácias na concentração de hemoglobina e do hematócrito sugere anemia, como eu falei anteriormente, né? O volume, o aumento do VCM, que é o volume corpuscular médio, e a redução do CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, essa anemia pode ser classificada como macrocítica hipercrômica, que o colega Adson vai falar a seguir. É característica de uma anemia hemolítica, ou seja, uma anemia que atinge as células do sangue. Vamos lá. Então, essas alterações foram observadas entre 20 e 40 dias após a infecção. Os animais são avaliados, não apresentaram alterações no hemograma após 60 dias de inoculação do parasita. E o protozoário desapareceu da circulação em 82 dias após o início do experimento. De acordo com a literatura, a anemia é uma característica comum das infecções pelos tripanossomas, né? Além disso, o aspecto imunológico envolvido, uma vez que os antígenos dos tripanossomas se aderem à membrana das hemácias, tornando susceptíveis à fagocitose, ou seja, a anemia acaba provocando também déficits imunológicos nos animais. Então, através dessas tabelas, através desses números, a gente percebe alguns níveis de infecção pelo protozoário que sugerem também um déficit imunológico, tornando os animais mais susceptíveis a outros problemas. Então, agora o colega Adson vai dar continuidade ao trabalho. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre os resultados. E nessa tabela 1, podemos observar que os coelhos apresentaram anemia macrocítica hipocrômica, apesar da baixa parasitemia no decorrer do experimento. No entretanto, ao analisarem o cão naturalmente infectado pelo Trypanosoma evans, com a parasitemia de 15 a 20 tripomastigotas, observaram anemia arregenerativa, pois essas alterações possivelmente elas estão relacionadas aos diferentes hospedeiros do parasito, sendo que afirma que os coelhos são resistentes à infecção. Vamos passar para a tabela 2, que na tabela 2 teremos uma avaliação do leucograma. Já no leucograma, observou-se uma leucopenia e uma linfopenia. A leucopenia ela é encontrada aos 20, 40 e 60 dias pós-infecção, que se deve à linfopenia e à diminuição dos monócitos. Embora os valores correspondentes tenham se mantido dentro da normalidade, é possível que a linfopenia ela esteja relacionada ao confinamento temporário dos linfócitos no baço ou nos linfonodos em resposta aos antígenos dos protozoários, ou então decorrente da destruição dos linfócitos pelos agentes infecciosos. Já os cães e os camelos, eles podem apresentar alterações semelhantes às que ocorridas nos coelhos, como leucopenia, linfopenia e a diminuição dos valores dos leucócitos totais, quando infectado com o Trypanosoma evans. Pois, entretanto, já os cavalos, ele, em suas maiorias, apenas desenvolve só a anemia. Já na conclusão aí, pode passar aí, por favor. Já na conclusão e a verificação final e a conclusão do estudo, podemos concluir que os coelhos infectados experimentalmente com o Trypanosoma evans, eles apresentam uma anemia macrocítica hipocrômica, leucopenia e linfopenia. Já as alterações hematológicas, elas são detectáveis aos 20, 40 e 60 dias após a infecção. O protozoário ele desapareceu da corrente sanguínea nos animais após 82 dias infectado, que foi o mesmo período em que os valores hematológicos voltaram à normalidade, o que sugere que os coelhos eles são refratários ao parasito. Pode passar aí, Maurício.
Muito obrigado pela Então é isso, atenção. professora Cíntia. Esse foi o nosso trabalho, né? É um artigo um pouco atípico, né? A gente falar sobre coelhos e avaliação hematológicas em coelhos. Mas aqui a gente finaliza a nossa apresentação e lhe agradece aí pela atenção. Valeu.